Mas para mim é horrível. Eu fico agoniado. Mas eu tenho que ficar. Essa é a nossa guerra. Sabe? Essa é a guerra que todos nós enfrentamos. Só que a gente precisa aprender. Feliz. O cara falou como se ele fosse o tal, né? Feliz o homem que participar desse banquete. Como ele está dizendo, eu vou lá. Aí Deus fala, você está preparado? Tem muita língua, mas você está preparado? Como é que está tratando as pessoas? Há pouco tempo atrás, vieram falar comigo, pastor, eu vi uns crentes aí, eu estava lá, os crentes me conhecem, não me cumprimentaram e trataram o pessoal que estava trabalhando que nem... E sabe como esses crentes são? Eles pregam na igreja, cantam na igreja, levantam mãozinha, falam de amor. Agora, na hora de tratar alguém do lado de fora... Então, que tipo de evangelho é esse? Porque, gente, se vocês começam, como eu falei, vocês precisam aprender e tomar cuidado. Uma das melhores traduções, e Bíblia de estudo, é a Bíblia de Jerusalém, tá? Que é de fácil acesso. Ela é a melhor, tá? Para estudo, para tudo, ela é a melhor. No que nós temos em mãos, mais fácil, né? Apesar que hoje está tudo muito fácil. Mas a gente precisa sempre, quando olhar para Jesus, ver o contexto histórico. Tá? Ver esse contexto. Ver o que ele realmente quer dizer. Se o que eu, pastor, ou o evangelista lá, ou o pregador qualquer, o que ele está falando realmente bate com o que Jesus fala? Realmente condiz com o que Jesus fala? Então, o ponto principal dessa parábola aí diz respeito a que nós devemos honrar o convite de Deus. Nós recebemos um convite para participar de um banquete já. Nós já vivemos o reino de Deus. Mas eu passo tanto problema, não interessa. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. E quem disse isso foi Jesus. Então não é uma cutícula que está doendo, não é uma unhazinha quebrada, um cancerzinho, uma doencinha qualquer que vai te tirar desse reino. Não pode uma dorzinha de cabeça, estou com enxaquequinha. Não é isso que te tira do reino. Não são essas coisas que vão te atrapalhar. Porque quando a gente olha lá para trás, a gente vê pessoas que foram chicoteadas, mortas, eram presas, eram denegridas a imagem delas, não era? Não denegriam a imagem de Pedro, de Paulo, depois que ele se converteu? Não denegriam de Filipe, de Estevão? Eles denegriam a imagem de todo mundo. E algum apóstolo reclamou? Estão falando de mim. O dia que eu fizer isso, irmãos, estão falando de mim, saibam que eu estou no erro. É por isso que eu estou com medinho. É por isso que eu estou cismadinho. Porque se a nossa preocupação é que falem de nós ou não, o que isso importa? Fala para mim, o que importa alguém falar mal de você, Bia? O que a pessoa fala é verdade? Não. Então não ligue. Não me agrega nada, professor. Oi, querida? Não me agrega nada. Não agrega nada. Se for verdade, o que a gente faz? Se conserta. Se for mentira, deixa pra lá. Pode falar, presbítero. Deixa ele lá, ele tá com a mãozinha. Já abriu. Pode falar. Eu tava tossindo. Não, o que você está falando, eu tenho o costume de dizer, devido a uma máxima, porque em algumas administrações, programas da rádio, eu dizia assim às pessoas, digo às pessoas na verdade. Uma vez eu estava refletindo sobre isso, e me veio isso na mente. Aí eu estou falando aí. Aquela alegria, sabe aquela alegria que a gente sente numa festa de aniversário? É. Uma mãe,
com a alegria em receber seu filho nos braços. Bom, nem a mãe consegue descrever a alegria. Pois é. Né? A alegria de uma noiva e um noivo em plena lua de mel. Aquelas alegrias que a gente sente em meia família. Pronto. É só você pegar essa alegria momentânea e fazer uma comparação bem longe do que será o céu. Pois é. Porque é exatamente isso que o senhor está falando. O reino de Deus está em vós, Jesus disse. Em Romanos, Paulo também escreveu a alegria isso que o Espírito me ajuda aí, pastor. Acho que ali no versículo 7, do capítulo 14, é o capítulo 7, que a alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então, eu posso estar errado, né? Mas toda vez que eu tenho um momento de alegria na minha vida, eu fico pensando, se eu estou tão feliz assim, imagina ela. Agora, as pessoas que vivem sofrendo silêncio, tem pessoas que dizem, eu acredito que já disseram para todos vocês, não, Gilmar, o inferno é aqui. Né? O inferno é aqui. Eu falei, então, aí é que tá. Se você acha que o inferno é aqui, então tenta imaginar como realmente será lá. Porque aqui, quando você sofre sem Cristo e acha que o inferno é aqui, é exatamente um pedacinho, e olha lá, é um menos que um cisco que você vai sofrer lá. Então, tudo nesse mundo, pastor Luiz, irmão, tudo nesse mundo eu aprendi. Eu posso estar equivocado, mas eu tenho essa visão. Eu aprendi que tudo nesse mundo que Deus fez, faz, eu aprendi porque eu lembro do Romanos capítulo 1. Né? E tudo está aí, ó, para que o homem fique indesculpável, porque Deus existe. Então, nesse mundo, tudo que a gente vê e passa, ouve, coisas que acontecem no mundo espiritual. Sim. Mas as pessoas não percebem por quê. Tem um hino no cantor cristão, o hino 162, se eu não me engano, do cantor cristão, fala que, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, diz assim que a voz de Deus está a ecoar em pleno meio-dia. Deixa eu ver. Deve ser um hino bonito. Ó, a primeira estrofe do hino fala assim: vem de manhã, embora o céu sereno. Conheço. Dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. E no versículo, na estrofe 2 diz: ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam, mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evite a terra e guarda a paz com o Senhor. Então, ao meio-dia, quer dizer, a voz de Deus está a ecoar, dizendo: eu estou aqui, vinde a mim, tenho preparado um banquete para vocês, eu quero dar para vocês meu maná, meu manjar. Mas o povo está ouvindo? Não, por quê? Porque os sons da terra abafam essa voz. Sim. Tanto é que acredito que o senhor já testemunhou uma vez aí, teve a irmã Beatriz, a irmã Célia, eu também ouvi a voz de Deus no sonho. Então a gente só ouve a voz de Deus quando a gente está assim, ó, num momento de reflexão. Quando a gente está em meio a amigos, entre aspas, né? Entre aspas, em meio à euforia, a gente não consegue ouvir a voz. Mas quando o cara é preso, vai para a penitenciária, né? Quando o cara se acha, como você falou aí, desprezado pelos outros, né? E ele consegue clamar a Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus dizendo: ó, o mundo te rejeita, mas eu te aceito. Porque eu vejo comigo que ninguém, em sã consciência, aceitou, entre aspas, a Cristo em momentos de alegria, de euforia. Acordou de manhã e falou, rindo: opa, hoje eu vou aceitar Jesus. Não. O cara foi para a igreja com alguma dor na alma.
chegou lá, o Espírito Santo curou. Então, para ouvir lá em Hebreus diz, né? Não sejais como o povo de Israel, né? Que teve seu coração duro para servir, mas está insensível a ouvir a voz de Deus. Ô pastor, Diga. não sei se está incluído aí nesse ensinamento que o senhor está dando aí. Eu lembrei do jovem nu. O jovem? Jovem nu, que também, não sei se é a mesma parábola, que está lá na festa, todo mundo bem vestido, bem trajado, e de repente aparece um cara que está nu e o chefe da festa perguntando, como entraste aqui, sem traje? Ah, não, ele não estava nu, ele não estava com traje de festa. Traje de festa, né? Ele não estava nu, só que as trajes dele estavam sujas, não eram trajes de festa. Me lembrei. Tá. Mas seria o mesma passagem, a mesma coisa? Não. Esse aí, se eu não me engano, eu não sei se a gente leu em Lucas, esse eu não sei se é em Mateus, eu não lembro assim, minha cabecinha é terrível. Aí eu queria eu vejo tanto, ontem foi um precador com uma memória tão boa lá que, olha, inveja santa. Mas é assim, as vestes dele não eram vestes próprias para aquele chamado, né? Ninguém se apresenta diante de um rei vestido de qualquer forma. Diante de um juiz não se vai de qualquer forma. E o cara não é nada, aspas, né? Ele tem lá o poder dele, né? A autoridade que foi concedida a ele, e isso deve ser respeitado. Eu estou dizendo assim, ele não é Deus, né? Ele não é Deus. E mesmo assim tem que se apresentar bem. Numa reunião a gente tem que se apresentar bem, não é isso? Às vezes as pessoas vão vestidas de qualquer jeito numa igreja. Claro que cada um tem aí as suas condições. O vestir bem ou mal, que eu falo, é se vestir de acordo com as condições que a pessoa tem. Mas até diante de Cristo, quando a gente vai congregar, eu acho que todo mundo deveria se vestir um pouquinho melhor. Cada um na sua condição, mas o melhor possível para se apresentar não para as pessoas, mas para se apresentar para Deus. Tá? Eu acredito nisso. Não como religiosidade, não é isso. Eu não tenho esse problema. Mas eu vejo muito nego aí, com relação à roupa, querer ir de qualquer forma para a igreja. Eu estou na graça, Deus é amor, ele não liga para isso. Se a pessoa lesse a Bíblia, ela veria que o traje de um sacerdote era algo magnífico, algo muito bonito, né? Porque não entende o porquê das cores, das pedras preciosas, tal, é que não entende, né? Continua a dizer, isso não quer dizer que cada um vai segundo a sua condição, mas que seja o melhor possível, e quem tem que ver isso é Deus, né? Contanto que seja feito para o Senhor. Tá? Mateus 25, 15 e 20 fala lá da parábola dos talentos, né? Que deu 5 talentos a um, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Aí ele se ausenta e vai para longe. E quando ele partiu, o que recebera 5 negociou e granjeou outros 5. O que recebeu 2 granjeou outros 2. Mas o que recebeu 1, ele fez o buraco e guardou ali até que o Senhor chegasse, né? Mas quando o Senhor chegou, ele quis prestar contas, que é o que vai acontecer, né? Jesus vem prestar contas. Então quem granjeou 5, teve 10. Está aqui o que tu me entregou, os 5 e mais 5. Então a gente precisa aprender a granjear, a trabalhar com aquilo, com a capacidade que Deus deu para cada um. A gente não deve procurar ir além do que a gente pode, né? O que Deus deu foi isso, trabalhe isso, aperfeiçoe isso. Seja o melhor possível nisso, né? Quando eu falo melhor, é para que a gente se torne pessoas melhores. Não para ser melhor, para mostrar para os outros, mas para que nós
nos apresentemos pessoas melhores. Tá? É para isso. O conhecimento, vamos falar da Bia. A Bia está estudando medicina para guardar para ela, para chegar para mim, eu fiz faculdade de medicina. E você vai fazer o que com ela? Vou ficar em casa e dizer para todo mundo que eu tenho faculdade de medicina. Não, ela aprendeu para poder ajudar, para poder passar o conhecimento. Com esse conhecimento, por ajudar, de alguma forma, ajudar pessoas a se curarem, a viver uma vida física melhor. Mas a vida física, ela fazendo com que uma pessoa tenha uma vida física melhor, a vida emocional dessa pessoa também vai melhorar. Então, o nosso conhecimento que nós temos, o que Deus nos dá, não é para a gente se mostrar lá na igreja. É para que a gente possa ajudar pessoas a serem melhores. Só que primeiro, quem melhora somos nós. Né? Nós recebemos, nós melhoramos e ajudamos pessoas a melhorarem. Tá? Caso elas queiram, é claro, que nem todo mundo quer. João 15, 1-6 diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha, pessoal, percebam que há uma hierarquia. Há hierarquia de anjos, há uma hierarquia no céu. E aqui a gente vê assim, eu sou a videira verdadeira. Porém, contudo, no entanto, o meu pai é o lavrador. Existe uma hierarquia poderosa. Bom, deixando isso para lá, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha, esse sem mim aqui, nada podeis fazer, ele era maravilhoso, né? Eu me lembro quando eu entrei numa empresa, nessa empresa eu era ajudante, eu odiava o que eu fazia. Porém, tudo que eu fazia lá dentro eu procurava fazer bem feito e o melhor possível. E antes de entrar na empresa, quando eu estava alguns minutos, uns 3, 5 minutos antes de chegar na empresa que eu ia caminhando, eu já ia orando, pedindo a Deus que enviasse um anjo e que entrasse naquela empresa e repreendesse todo o mal e que abençoasse cada funcionário ali. A minha oração provocou a quebra de um dedo. Eu passei 9 meses fora da empresa. Retornei à empresa depois de 9 meses, disposto a sair dela, mas continuando a orar e a dar o melhor de mim, apesar de odiar o que eu fazia. Quando voltei a essa empresa, pouco tempo depois eu fui promovido. Sem ajuda de chefe, sem ajuda de encarregado, sem ajuda de ninguém que fosse dessa terra, mas com a ajuda de uma pessoa que se chama Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, porque eu tive que confiar nele, tanto para sair como para ficar. Então, quando ele fala que ele está em nós, Bia, os seus estudos, ele está incluído. Celinha, ele está incluído na sua vida. Presbítero, na tua. Para que tudo, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, nos seus estudos, ele esteja conosco, porque sem ele nós não podemos fazer ou ser nada. Tá? As pessoas no mundo, irmãos, até fazem. Quando eu falo isso, eu falo de uma ligação e de uma maneira espiritual muito poderosa, que é entre nós e o nosso Deus, entre nós e Yeshua, entre nós e Jesus.
Porque o mundo não dizima e fica rico. Não são assim as pessoas do mundo? E o que elas fazem? Trabalham. E trabalham muito. Infelizmente, uns trabalham tanto que perdem a família. Trabalham tanto que caem numa depressão terrível. Trabalham tanto que perdem o crescimento dos filhos. Perdem o amor das esposas, do marido. De tanto que trabalham, porque não tem uma direção correta. Então, a primeira coisa que deve existir de nós, seja o que for, é esforço. Conhecer a Bíblia tem que ter esforço. Mas só o conhecimento não vai nos levar a lugar nenhum se nós não tivermos experiência com Deus. Olhem para Paulo. Estudava demais, falava sei lá eu quantos idiomas. Por isso que ele disse que falava mais língua que todos. Mas ele não tinha experiência com Deus. Era um cara sombrio. Sombrio. Que como muitos... Eu particularmente, eu não apoio religião nenhuma. Nenhuma. Principalmente religião que mata, religião que odeia, religião que prega assassinato, aborto. Principalmente essas. Principalmente essas. Eu sou contra, contra assim, não contra a pessoa, né? Mas eu sou contra aqueles que se dizem cristãos. E porque eu não faço parte da igreja deles, eu sou um qualquer. Né? Hoje eu falei para a Silva, vi um pessoal sair aqui hoje, Silva, do prédio, e esse pessoal assim, como é que eles chamam lá nessa determinada igreja? É isso. Falei, nossa, eles são cheios de... mas passaram pela gente como se a gente não fosse nada. Não tem a capacidade de dar um bom dia. Então é assim, o que serve? Serve a Cristo ou uma religião? Nesse momento, para mim, serve uma religião. São religiosos. E religioso, ele é um perigo. Né? No nosso meio, vou falar do nosso meio, tem uns que lê muito, são religiosos e só a igreja dele salva. Nem Cristo salva mais, é a igreja dele. Né? É um dia que salva, é o não beber que salva, é o não isso que salva. Aí o outro, se não pertencer aqui, você não faz parte, vocês são primos. Vocês são primos. Aí o outro, então essas pessoas que fazem essas divisões não passam de meros religiosos. Não estou questionando salvação, que eu não sou Deus. Salvação pertence a Deus, não pertence a mim. Quem manda para o céu ou manda para o inferno, não sou eu. Tem o cidadão lá em cima, que é o Todo-Poderoso, que ele é o Criador de todas as coisas. Não sou eu. Isso eu não questiono na vida de ninguém. Ah, morreu, vai para o céu. Não sei. Sei lá. Eu estou preocupado com a minha vidinha, que já dá muito trabalho para mim. É com isso que eu estou preocupado. Não com esses crentes julgadores, apontadores, né? Que vivem aí esse tipo de coisa. Aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Ah, não faz parte da minha igreja, vai para o inferno. Ah, não, sabe, como se fossem detentores. Olha, tem uma coisa muito bacana. Nem o povo de Israel não foi dado as instruções para ele. A instrução, a Torá, a palavra de Deus foi revelada para eles. E isso é para que fosse distribuído para o mundo. Então, a gente ter recebido o convite para um banquete não significa que o nosso lugar está garantido. Desejar participar e agradar ao Senhor, este sim é o elemento principal que vai garantir o nosso lugar. Esse sim. Mas tem que haver desejo. Nós temos que desejar agradar. Gente, se a gente continuar indo na igreja para querer agradar os nossos ouvidos, para querer nos agradarmos, como fala, polir o nosso ego, tá ruim. Tá ruim. Você quer ver o que Jesus falou sobre amor?
Você ama a Deus mesmo? Essa é uma pergunta bacana. Será que eu amo a Deus? Será que eu amo a Yeshua, a Jesus? Será que eu amo? Eu amo. Tá, vamos lá. João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí sabe o que é bacana? Sei lá eu por quê. Os mandamentos do Senhor Jesus é os mesmos que o Pai ordenou. Os mesmos. Não diferem em nada. Pergunta. Por que eu não quero saber muito dos mandamentos do Senhor? E ainda tenho a coragem de dizer que amo a Ele. Será que eu amo mesmo odiando meu irmão? Será que eu amo mesmo orando contra o meu próximo? Desejando o mal? Aí eu tenho a capacidade, eu não consigo guardar um mandamentozinho, que é o amor, que é o essencial. Né? Que ele pegou todos e pôs aqui, ame. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo são as coisas mais difíceis que existem. Mentiroso quem diz que ama a Deus e odeia o irmão. Ponto final. Mentiroso. Não dá para ser assim. E é o que a gente mais vê. Mentiroso. Nós estamos buscando pastores coach, pregadores coach,